Que alegria, meus irmãos, estarmos aqui mais uma vez com os quase 8.000 inscritos neste canal. Não são apenas inscritos, mas são evangelizadores. Se cada um compartilhar este vídeo com mais um, brevemente chegaremos aos 20.000 evangelizadores. Que bênção! Hoje, então, dia 30 de julho de 2022, meditaremos o Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos de 1 a 12. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Herodes, Jesus e João Batista. Por aquele tempo, a fama de Jesus chegou aos ouvidos do tetrarca Herodes. Ele disse a seus servos, é João Batista, ele ressuscitou dos mortos, por isso as forças milagrosas atuam nele. De fato, Herodes tinha mandado prender João, acorrentá-lo e jogá-lo na prisão, por causa de Herodíades, a mulher de seu irmão Felipe. De fato, João andava dizendo a Herodes: não te é permitido tê-la por mulher. Herodes queria matá-lo, mas ficava com medo do povo, que o considerava um profeta. Por ocasião do aniversário de Herodes, a filha de Herodíades dançou diante de todos. Agradou tanto a Herodes que ele prometeu com juramento dar-lhe tudo o que pedisse. Instigada pela mãe, ela pediu: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou triste, mas por causa do juramento e dos convidados, ordenou que lhe atendessem o pedido e mandou cortar a cabeça de João na prisão. Trouxeram a cabeça num prato e a entregaram à moça, que a levou à sua mãe. Os discípulos de João foram buscar o corpo e o sepultaram, e foram contar tudo a Jesus. Palavra da salvação. Glórias a vós, Senhor. Então, meus irmãos, nós estamos aqui diante de mais uma das perseguições que evangelizadores sofreram, não diferente dos tempos pós-modernos. Jesus foi perseguido, seus discípulos também serão perseguidos. Aqui, por exemplo, nós lemos sobre a morte de João Batista. Nós sabemos da importância de João para a nossa igreja, por exemplo. João Batista contribuiu e muito para que aquele povo preparasse os caminhos do Senhor. E ainda hoje, ele nos orienta como preparar os caminhos para Jesus chegar.
nos preparar para a sua vinda. E aqui Herodes tinha uma grande aversão a João Batista, justamente porque João Batista estava o evangelizando. João Batista falava sobre, vamos dizer assim, falava sobre o adultério. Dizia para Herodes não, vamos dizer, não ter a mulher do seu irmão Felipe. E aí Herodes não estava satisfeito, ou seja, João foi punido por falar a verdade. João foi punido por evangelizar. Então ele foi rejeitado por ser sincero, por ser verdadeiro. E aqui, meus irmãos, Herodes queria matar João Batista. No entanto, ele ficava receoso porque o povo que seguia João Batista o protegia. Aquele povo tinha João Batista como um profeta, ou seja, isso intimidava Herodes. Não fosse isso, João Batista já teria sido morto. Provavelmente já teria sido morto por Herodes. E aqui aconteceu que numa festa, uma moça, filha de Herodíades, dançou e encantou os olhos de Herodes. E aí ele caiu na tentação de propor a ela que ele a atenderia qualquer pedido que ela fizesse. E aí ela ousa e o pede a cabeça de João Batista. E ainda em um prato. E assim aconteceu. Herodes se arrependeu da proposta que a fez, porém ele não quis voltar atrás. E assim o fez. Diz o evangelho que o rei ficou triste, porém não voltou atrás. E aí, meus irmãos, assim como os discípulos de Jesus foram perseguidos, os discípulos também, nos dias de hoje, continua a perseguição, continua a humilhação. Basta dizer que é cristão, você já pode ser perseguido, você pode ser até morto. Então, nesse momentinho de silêncio, hoje sábado, dedicado a Nossa Senhora, peçamos a graça ao Senhor de termos força, de termos coragem para fazer boas escolhas, de termos um bom círculo de amizade. Aqui, Herodes não estava num ambiente muito favorável. Tanto é que a filha e a mãe não tinham o menor pudor, não tinham o menor temor a Deus. Se tivessem, provavelmente não teriam feito uma barbaridade como fizeram aqui. Então, meus irmãos, peçamos a graça ao Senhor de não temermos, de não vacilarmos na nossa fé, mesmo sabendo dos riscos que corremos, mas que nós avancemos para as águas mais profundas, que nós sejamos firmes e corajosos, como os grandes profetas, como os grandes apóstolos. Não tenhamos medo, mesmo sabendo do risco que corremos, que continuemos evangelizando, que continuemos
levantando a bandeira do cristianismo onde quer que estejamos. E sobre mim e sobre você, sobre nossos empreendimentos, sobre nossos desafios do dia a dia, que nós sejamos abençoados pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Amém. Permaneçamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus.